Que a paz do nosso Senhor Jesus enche os nossos corações, que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, que o amor do Pai esteja em nossas mentes, que o Espírito nos conceda humildade suficiente para que nós possamos ter o entendimento da palavra. Ninguém consegue entender a Bíblia, ninguém consegue entender a palavra e as promessas do Senhor sem um coração humilde. Espírito Santo, dirige-nos, dá-nos um coração humilde enquanto nós meditamos na Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra possa entrar em nossos corações, mudar a nossa mente, mudar a nossa vida, mudar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Porque se nós não tivermos a capacidade de permitir isso, é tudo em vão. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, ou aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aqui especificamente Paulo está falando em se tornar escravo da lei. Tem outros tipos de escravidão, tem a escravidão do pecado, a escravidão do vício e tantas outras. Verso 4. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito Santo, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Os Gálatas, eles tinham um problema diferente da igreja de Corinto. Em Corinto, Paulo lidava com um povo que tinha um apego pela tradição judaica e pela lei, mas como tradição. Entre os Gálatas tinha um povo, alguns cristãos, que pregavam a circuncisão. Então eles diziam: olha, se não for circuncidado não vai ser salvo. E é por isso que Paulo fala dessa forma sobre graça. E nesses versos 5 e 6, o Espírito Santo usa ele para fazer uma revelação extraordinária. Olha só, nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da fé.
É o Espírito Santo agindo pelo meio do quê? Da nossa fé. O meio de ação do Espírito Santo é a nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. O Espírito Santo age por meio da fé, a nossa fé, e a nossa fé, ela age de que forma? Por meio do amor. Quando nós manifestamos o amor de Deus, a nossa fé age, a nossa fé entra em ação. Ela é uma fé viva, como diz Tiago, e não uma coisa morta. Fé que age por meio do amor. E Jesus Cristo é a personificação do amor. Todo o amor de Deus, ele é mostrado na pessoa de Jesus Cristo. Verso 13 do capítulo 5. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. De novo. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Presta atenção. Somos livres pela graça. A lei não tem mais poder sobre nós, mas isso não é desculpa para permitir que a nossa natureza humana nos domine. Entenderam isso? O que é essa natureza humana? Ele vai falar. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame aos outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês... Aqui Paulo repetiu palavras de Jesus na íntegra. Agora preste atenção no verso 15. Eu estou usando a Bíblia na Nova Tradução Linguagem de hoje, para ficar mais fácil. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Percebem onde é que isso está chegando? Paulo diz assim: vocês agem como se vocês fossem uns bichos, uns machucando e ferindo os outros. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Agora preste atenção no verso 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Por que ele fala isso? Quem é que me dirige? Eu sou dirigido pelo Espírito ou pela carne? Pelo Espírito ou pela natureza humana? Quem está dirigindo a minha vida? Vamos ver? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, presta atenção, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, a bebedeira, a farra e coisas parecidas com essas. Inimizades, briga,
ciúme. Isso faz parte da tua vida? Palavras indecentes, egoísmo, desunião, inveja, bebida, farra. Acessos de raiva. Quantas vezes a gente tropeça nisso? Mas as coisas, antes, repito o que eu já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. As pessoas que fazem essas coisas não receberão o reinar de Deus. Deus não vai reinar sobre a tua vida. Deus não está reinando sobre a tua vida se essas coisas fazem parte de você. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja dos outros. No culto passado a gente falou de mansidão. Olha a mansidão de novo. O que o Espírito de Deus produz, irmãos? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio é eu ter controle sobre as minhas emoções. Acesso de raiva, adultério, as coisas que eu olho, eu tenho que controlar as coisas que eu olho, eu tenho que controlar as coisas que eu penso. Isso é domínio próprio, isso é Espírito Santo. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. E estes a fizeram sofrer muito, mas ao invés de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando-se por trás dele, tocou a sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar a capa dele, serei curado. Logo, o sangue parou de correr. E ela teve a certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? E os discípulos responderam:
O Senhor está vendo como essa gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. De Jesus sai poder. Presta atenção. Não teve uma oração, não teve uma súplica. O que teve? Fé. Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz. Você está livre do seu sofrimento. O Espírito Santo opera pela fé. E a fé pelo amor, que é Jesus. Presta atenção na situação dessa mulher. Legalmente ou ritualmente, pela lei judaica, Levítico, capítulo 15, ela é impura e ela não pode tocar em ninguém, e ninguém pode tocar nela. Tecnicamente, está condenada à morte. Pela lei, ela morre com a doença dela. Percebem por que ela não orou? Por que ela não gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Ela não pode tocar em ninguém. Isso faz pensar que, muito provavelmente, todos esses médicos com quem ela gastou tudo o que ela tinha nos últimos 12 anos, perdeu tudo o que tinha, certamente não eram judeus. Do ponto de vista da lei, do ponto de vista judeu da época, ela é pecadora demais, é impura. Quando Paulo fala aos Gálatas, ele expõe a nossa impureza. Hoje a nossa impureza são os acessos de raiva, a inveja, as brigas. Percebem a semelhança? Pela lei nós somos assim impuros e a gente não pode comparecer diante de Deus. Mas Jesus é a graça. Ela sabia. A pergunta que eu quero deixar hoje é: até quando nós vamos andar por aí sangrando mentira, inveja, acesso de raiva, ciúmes, brigas? Até quando nós vamos andar por aí sangrando assim, perdendo tudo que a gente tem, procurando solução para a nossa vida em lugares onde não existe, em médicos que não curam, não estou falando da medicina, em médicos que não curam coisa nenhuma, porque a gente está preso no pecado. Até quando nós vamos andar por aí sangrando o pecado, sofrendo? Até quando? Ou melhor, quando que nós vamos decidir tocar as vestes de Jesus?
para sermos curados de todo esse lixo que tem no nosso coração. Irmãos, chega de sangrar o pecado. Toca a veste de Jesus e deixa Ele te curar. Ele é a graça em pessoa. Assim como para essa mulher, Ele é a nossa única saída. Não tem médico, não tem medicina, não tem recurso nesse mundo que possa nos livrar do pecado. Só Ele. Quando nós decidirmos tocá-lo, nós seremos curados. E o nosso sangramento, o nosso sofrimento por causa do pecado vai parar. Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Em nome de Jesus. Amém.